autorizar a entrada aqui da nossa convidada. Vou colocar antes aqui o tema da nossa live para nós lembrarmos, né? Nós vamos falar do direito dos idosos em tempos. A gente vai falar de outros direitos também, não só em tempos de pandemia, mas em tempos de pandemia, né, que é nosso momento que estamos vivendo. Só acabar de colocar aqui para a gente fixar e quem entrar lembrar do que nós estamos falando, né? Fixar o comentário e bora lá. Albuquerque, Neto Advogados, minha queridíssima amiga doutora Edviges. Doutora Edviges, doutora Ludmila, que a Edviges acabou de dar um joinha aqui. Olá! Oi, amiga! Cá estou eu de novo! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bom também, graças a Deus. Amiga do céu, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas tá tudo Tudo em ordem, certo, tá? isso, que bom! Só comentando uma coisa engraçada, que agora até o IBDFan tá fazendo live de manhã. Eles começaram a fazer lives 11 horas da manhã. Já perceberam que esse horário aqui do almoço tá rolando, tem menos gente nas redes sociais, porque de noite é aquela confusão de lives, né? Mas vamos lá, vamos começar, que hoje nós temos assunto. Bom, para quem está aqui através da doutora Ludmila, através do Albuquerque Neto Advogado, só me apresentar rapidamente. Meu nome é Mônica Lima, sou advogada, trabalho aqui na cidade de Franca, meu escritório é o Bacilago Lima Advogados, né? Trabalhamos com área civil de modo geral, cobranças, contratos. Eu faço a área de famílias e sucessões, e aí inclui, inclusive, também o direito dos idosos, inclusive, né? Foi ótimo. Isso que a doutora Ludmila é professora também, de português. Imagina eu falando essas coisas. Estamos há 20 anos no mercado, e a gente tem feito essa sequência de lives aqui, já fizemos vários assuntos, a doutora Ludmila já participou conosco falando da violência doméstica, mas que a gente entende que a gente tem que dar as informações para as pessoas sempre, mas principalmente agora que tanta coisa diferente tem acontecido, a gente está num momento complicado. E aí, queria que a doutora Ludmila se apresentasse para quem ainda não a conhece. Lud. Eu sou Ludmila Albuquerque, eu sou sócia do Albuquerque Neto Advogados. Eu sou também responsável pela área de família e sucessões, né, do Albuquerque Neto. Tenho também especialização em gênero e direito, então por isso que fui com muita honra convidada a falar aqui sobre violência doméstica numa outra live, né? Trabalho aqui no Rio de Janeiro, nosso escritório fica aqui no Rio de Janeiro e estou muito honrada de você ter me convidado para falar sobre esse tema que, enfim, é bastante pertinente, principalmente no momento atual, né? Você tem toda a razão. Eu brinco, né? Eu falo ultimamente que o direito dos idosos, por mais paradoxal que pareça, é o direito do futuro, né, Lud? Antes da gente falar da importância de falar dos idosos na pandemia, é sempre bom lembrar o tanto que nós estamos vivendo mais. Cada vez que é feito aqueles censos, né, do IBGE, a gente verifica como a gente tem envelhecido, como a gente tem tido mais anos de vida aí. E normalmente a gente não fala dos direitos dos idosos, né? Os idosos sempre ficaram em segundo plano, sempre foram, não, senhorzinho, a gente decide, filhos querendo resolver pelos pais, a gente sabe muito disso, né? Mas assim, quem ainda não é idoso, tem um pai idoso, tem uma mãe idosa, e logo seremos nós, todos nós estaremos lá. E inclusive, só para, desculpa te cortar, mas o censo de 2013, ele previu que em 2029 teríamos 39 milhões de idosos no Brasil, pois em 2020 já temos 40 milhões. O quê? Então, 40 milhões hoje, né? Exatamente. 9 anos antes, já passamos em 1 milhão que eles previam naquela época. Então, você tem total razão. É o direito do futuro, né? Assim, é o direito que tem que ser falado, tem que ser discutido, porque são muitos idosos. E provavelmente daqui a um tempo, como nos países europeus, isso já acontece, esse fenômeno, nós teremos mais idosos do que jovens, né? Do que jovens e crianças. Que as pessoas estão tendo menos filhos de modo geral e a gente está aí, envelhecendo.
estamos tendo acesso a mais tratamentos de saúde, a mais remédios, uma qualidade de vida melhor, que eu acho que tudo isso favorece para o fato da gente estar podendo envelhecer mais, né? Mas Com certeza. E ninguém fala disso, amiga. Assim, eu até estava divulgando essa live, né? Aí eu falei para as pessoas, manda para o seu pai, manda para sua mãe. E a gente tem amigos e amigas idosas. Tá aí? Ai, que bom. Oi, tia. Eu chamo as minhas amigas de tia, vocês não reparam não, viu? Mas assim, os idosos, quem não é idoso ainda, vai ser idoso um dia. Então o que nós vamos falar interessa a todos nós. Mas, Lud, me fala uma coisa, por que você acha que é tão impossível a gente falar dos idosos, antes disso, só para a gente lembrar, no tempo da pandemia, porque o nosso tema é esse. Só para a gente recordar, eu sempre trago a gente aqui, nos colocando no momento do tempo e no espaço, né? A gente sabe que a OMS decretou a pandemia do coronavírus, foi no dia 11 de março. Hoje é dia 19 de maio, já tem mais de 2 meses. Nesse tempo todo, muitas pessoas foram infectadas, muitas pessoas ficaram doentes. Eu trouxe aqui só rapidamente no Brasil, a gente tem dados oficiais, os últimos, 254.220 casos e completamos 16.805 mortes, né? Até pouco tempo a gente via países Itália, China, Espanha. Nós já estamos em terceiro lugar no número, eu não lembro agora se é no número de casos ou no número de mortes, mas se não me engano é no número de casos. De mortos? Terceiro eu lugar acho que é de mortos, mundo. mas eu não sei. Bom, de qualquer forma é triste. Agora também é muita gente, né? E em Franca, né? Ontem nós completamos. Franca começou devagarzinho, já que eu estou falando da cidade de Franca, por isso que eu trago esse dado. Nós estamos com 80 casos e 3 mortes. Muitas coisas aconteceram, regras de isolamento, de distanciamento, para evitar um aumento do contágio. Pela questão da saúde, a gente já está com um sistema de saúde muito complicado. No Rio de Janeiro a gente tem visto, né, Lud? Você pode falar até melhor. Muitas coisas aconteceram e isso afetou muito a questão dos idosos. Então é isso, Lud. Por que a gente tem que falar dos idosos agora na época da pandemia do coronavírus? Então, a principal questão, né, para se falar dos idosos durante essa pandemia é que o simples fato deles serem idosos tem sido considerado um fator de risco. E isso está sendo recebido, eu acredito, pelos próprios idosos de uma forma bastante como um agressivo, como uma violência contra eles, né? Apesar deles serem ainda o grupo que ainda mais morre, eu não vejo porque, assim, ainda não se entende tanto sobre a doença para dizer por que esses idosos, pelo simples fato de serem idosos, são um grupo de risco. E a gente tem que lembrar... Você acha que isso é um preconceito? Né? Você acha que é uma coisa pesada? Sim, eu acho que vem de uma questão de um preconceito, de um etarismo, que é o preconceito contra a pessoa mais velha, que a gente chama de etarismo, né? E a gente tem que lembrar que o idoso, que quando foi estabelecido que o idoso é a pessoa a partir de 60 anos, as pessoas não viviam como elas vivem hoje. É verdade. Então, e se a gente olhar, eu tentei pesquisar, por incrível que pareça, os números ainda são tão difíceis de encontrar que você não encontra nem no CFM, nem no Ministério da Saúde. É muito difícil você encontrar o número de mortes por faixa etária. Porém, podia ter, né, para a gente ter essa ideia melhor, né? Porém, em março, eu consegui encontrar logo que, enfim, lá para 20 e poucos de março, quando a doença ainda... Os estados estavam começando a decretar o isolamento, eu consegui encontrar uma tabela. E aí, o curioso é o seguinte, as faixas etárias de 30 até 79 anos estavam sendo contagiadas quase que por... Assim, a diferença de contágio, do número de pessoas contagiadas era muito pequena. Porém, de 70 a 89 anos era quem mais morria. E aí a gente entra naquela questão que eu e você, a gente já conversou bastante, de que será que a gente deve continuar considerando o idoso a partir de 60 anos? Já começa por aí, né? Exatamente. Já começa desde quando a gente considera que essa pessoa é idosa, para a gente chegar nesse ponto da idade em que as pessoas estão morrendo pelo Covid-19, para a gente verificar se é grupo de risco ou não, né? Porque, para você ter noção,
lá em março, a quantidade de pessoas que morreram que na faixa etária de 60 a 69 anos era quase idêntica à quantidade de pessoas mortas da faixa etária de 30 a 39. Então, esse grupo de risco a partir de 60 anos, ele me parece um pouco falho, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque aí, ó, a Edvige também está falando, o idoso bem mais velho, né? Assim, 70, 80, 90 anos. É o que a gente enxergava antigamente como velhinho, né? Aquele velhinho, aquele que antigamente, a vovó de 60 anos, a gente tinha essa figura, 60 anos. E até 70 anos, para ser muito sincera, eu tenho tios, eu tenho parentes com mais 70 anos, super jovens, super saudáveis, super lúcidos, enfim. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu queria trazer um dado assim, curioso, que no site do Ministério da Saúde, tudo que você encontra sobre o Covid-19, sobre a pandemia do coronavírus, no final vem escrito assim, grupos de risco. E aí tem escrito assim, pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Uhum. E isso eu acho bastante problemático, porque nós temos aí várias medidas sendo tomadas para privar os idosos de certos direitos, pelo simples fato deles terem mais de 60 anos. Eles são considerados grupo de risco e tem medidas restritivas de toda a ordem, né? De circulação, tem as medidas médicas. Eu até queria que você colocasse já, não sei se você ia falar mais alguma coisa, porque, se não me engano, tem até um protocolo do Conselho Federal de Medicina muito complicado na questão da escolha de que paciente vai receber os cuidados mais intensivos, vai usar respirador. Como é que funciona isso, Lude? Pois é, olha que complicado. O Conselho Federal de Medicina, ele deixou a cargo dos médicos decidir quem recebe e quem não recebe os respiradores. E aí, olha, o único documento, na verdade, que foi criado pensando na questão dos respiradores foi da Associação Médica de Emergência. Né, que são médicos que trabalham nessas questões todas de UTI, CTI e tal. E nesse documento eles falam lá, tem que ser considerado primeiro a gravidade do quadro do paciente. Aí as chances desse paciente sobreviver se ele for para o respirador, etc. E aí são 6 ou 7, se eu não me engano, diretrizes. E aí lá no final vem escrito assim, é proibido levar em consideração qualquer morbidade, idade, essas coisas. Gente, os médicos são humanos, né? A gente não pode deixar em aberto, assim como juízes, promotores, advogados, todos nós somos humanos. Você dizer para um médico, olha, tem uma criança aqui um jovem de 15 anos e uma senhora de 70, né? Os dois estão ali na mesma situação. Eu acho difícil que o médico não vai escolher o respirador para esse jovem de 15 anos. E, sinceramente, pode ser que o jovem de 15 anos tenha mais chance de sobreviver, mas pode ser que não. Justamente. Então, a gente precisa que o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde deem diretrizes, estabeleçam diretrizes mais objetivas. Porque o CFM mesmo disse que não pode ser subjetivo. A escolha não pode ser subjetiva. Mas, gente, nós somos humanos. A subjetividade entra em qualquer atitude que a gente tenha. Então, é muito complicado. É muito complicado e a gente sabe lá que, no fundo, se não tiver o critério objetivo, corre o risco mesmo pela questão do etarismo, que a gente já falou. Aliás, eu gostei muito de você ter explicado às pessoas que a gente usa esse termo, mas muitos não conhecem, né? Que é a questão do preconceito pela idade, a discriminação pela idade. E pode acontecer, no caso agora também, não só dentro dos hospitais, nos atendimentos, mas a gente tem outras situações também, né, Lude? Eu soube que teve cidade que proibiu o idoso de andar de transporte público. Pois é. Tem a questão, gente proibindo idoso de sair de casa.
Até nós vimos muitas brincadeiras na época que começou a pandemia, a gente tentando entender o que estava acontecendo, piadinhas e memes falando dos idosos, caça-velho, deixa essa velharada em casa. E aí, gente? Nós vamos continuar repetindo essas coisas? Nós vamos continuar sendo preconceituosos? Eu posso impedir, então, os idosos de sair de casa? Então, eu queria deixar bem expresso aqui, gente, que eu não estou dizendo para as pessoas não ficarem em casa. Muito pelo contrário. Se você pode ficar em casa, fique em casa. E tenha em mente que, dependendo do seu quadro de saúde, você pode sim estar ali integrando um grupo de risco. Porém, por exemplo, em Santo André, eles tentaram impedir que os idosos usassem transporte público. Em São Bernardo do Campo, por acaso as duas são em São Paulo, mas em São Bernardo do Campo, eles quiseram, por um decreto, tentaram impedir a circulação de idosos, que previa, inclusive, que os idosos seriam levados em carro de polícia até a casa deles. E que, se não informassem o local de residência, seriam levados à delegacia. Gente, isso não me parece nem minimamente razoável. Porque você coloca essa pessoa ainda mais em risco do que se ela estivesse simplesmente andando na rua. Com certeza. Que bom que ambas, assim, na questão de Santo André, do transporte público, o próprio TJ de São Paulo decidiu por vetar isso, mas ambas chegaram ao STF, ambas as normas chegaram ao STF, e o STF disse que não pode. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: é para proibir que ande de transporte público, então proíbe todo mundo. Se você não está indo ao trabalho, se você não está exercendo uma atividade que é absolutamente necessária, então coloca todo mundo proibido. Não dá para colocar só uma categoria, porque aí sim me parece que é etarismo. Concordo. Entendeu? Entendi. É bem doido esclarecer isso, porque quem está falando aqui conosco? É a Lucinha, minha cliente também. Estava lá, algumas medidas para permanecer em casa para preservar a própria pessoa. Com certeza, Lucinha, mas nós estamos aqui colocando essa proibição específica, por exemplo, dos idosos usarem o transporte público. Claro que eles devem ficar em casa, como eu também. Eu estou fazendo home office desde o dia 16 de março, saindo pouquíssimo, indo no escritório só se necessário, mas assim, a gente não pode discriminar que essas pessoas específicas não podem usar o transporte público ou não podem sair e assim por diante, né? Vou aproveitar esse comentário dela e dar um dado aqui que eu achei. Não, e ela é idosa, ela sabe disso, porque ela fica escutando disso da família dela também. Entendi. As pessoas preocupadas com ela, né? Mas a gente vou separar o joio do trigo aqui. Sim, não, mas eu vou dar vou passar um dado aqui que eu achei curiosíssimo, porque como os idosos estão sendo, todas as famílias, acho que todo mundo eu com a minha mãe, que é considerada idosa, porque já passou dos 60, minhas primas, com as minhas tias, enfim, todo mundo que tem idoso na família fica em casa, fica em casa. O que você precisa? Eu levo para você. O que você quer? Eu deixo na porta da sua casa. Com isso, gente, a gente tem um dado de agora, de início de maio, que os óbitos por Covid entre homens e mulheres com menos de 60 anos cresceu 64 vezes. 64, gente. Em compensação, isso em um mês, tá? Em menos de um mês, na verdade, em 27 dias. As mortes das pessoas com mais de 60 anos cresceram 18. Exatamente. Ou seja, eles estão se cuidando. Estão se cuidando. Eles não estão... Exatamente. Eles estão de parabéns, seus lindos. E assim, mas eu admiro, é isso mesmo. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar também, que saiu uma notícia recentemente, especificamente falando da cidade de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo resolveu fazer um estudo sobre isso. Então, acho que nós não somos as primeiras, enfim, tem outras pessoas falando sobre essa questão dos idosos, mas não somos as primeiras a estar discutindo isso. E a Prefeitura de São Paulo, ela chegou à conclusão que muito mais que a idade, a morte por Covid tem classe social. Sem dúvida. Classe social e cor, né, amiga? Isso, e cor também. Mas, assim, principalmente classe social. E aí, se a gente pensa nisso, em São Paulo,
quando do estudo, eu não anotei o número exato aqui, mas era uma coisa assim, em São Paulo, eles têm Brasilândia, talvez, o bairro, gente. Isso, Quem é de São isso. Paulo? Isso, pois é. É Eles Brasilândia. tiveram Que é uma isso. cidade, é imenso. Isso, exatamente. Nesse lugar, eles tiveram cerca de 200 mortes, tá? De idosos. O mesmo, o Morumbi teve mais idosos que foram contagiados de Covid-19, mas teve só 7 mortes. Então, assim, tem classe social. Não precisava nem a gente refletir sobre esse dado, porque ele já se autoexplica, mas é bom falar, exatamente, né? Ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Alguém está perguntando se o risco é maior, as restrições não têm que ser maiores. Tem, eu acho que eu concordo. Se o risco é maior, as restrições devem ser maiores. Mas quem garante que essas restrições. Quem garante não, perdão. A Constituição garante certos direitos a todos nós. E o idoso não pode ficar de fora disso. Então, tem gente, por exemplo, que está usando disso para evitar o contato do idoso com netos, com afilhados, com família. Então, a gente tem que pensar no todo, não dá para pensar só no ir ali. Mas eu agora quero caminhar na praia. Gente, teve um fim de semana em que o Rio de Janeiro ficou mais famoso ainda nacionalmente por pessoas estarem caminhando na praia, terem ido à praia e terem ficado na mureta da Urca. Não tinha idoso. Exatamente. Os idosos eles estão seguindo, enfim, ouça sua avó, minha filha, ouça o seu avô, ele sabe o que ele está fazendo. Minha mãe já dizia isso, eu concordo plenamente. Ô, Lud, mas é interessante você falar isso, porque a gente tem que levar, penso eu, 2 pontos em consideração. O primeiro, para quem está chegando agora e não observou a gente falando de estatística, tem um pouco mais de idosos falecendo, mas numa faixa muito superior, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Isso. A estatística não é nem um pouco confiável. Você acabou de repetir que a gente está tendo um aumento muito grande de contaminações e mortes de pessoas mais jovens, ainda que sem comorbidades. A maioria com as comorbidades, que a gente já sabe, não é o tema aqui, mas muitas que não têm comorbidade. Ou seja, é tudo um grande chute. Mas, ainda que nós partíssemos do pressuposto que sim, os idosos estão morrendo mais, e isso fosse uma coisa objetivamente comprovada desde já. É possível, você falou dessa questão dos direitos dos idosos, da convivência, e eu tô vendo isso. A gente pode evitar a convivência do idoso com seus parentes, com seus netos, nesse momento de pandemia. Como é que a gente faz? Os idosos também não têm o direito à convivência familiar, tanto quanto as crianças e os adolescentes? Gente, eles têm esse direito pelo Estatuto do Idoso e tem esse direito pela Constituição Federal. Então, assim, quase todos nós temos, acho que todos nós temos família. É muito raro você ter uma pessoa que não tem família. E quando ela não tem família de sangue, ela tem família de afeto, né? A gente não está separado. A gente está pelas redes sociais, a gente está no FaceTime, a gente está na videochamada do WhatsApp, a gente está no Zoom. Se as escolas encontrarem uma forma de dar aula pela internet, não vai ser uma pandemia que vai evitar que você tenha contato com seus netos, com seus afilhados, com seus irmãos, né? A gente às vezes esquece que gente idosa, gente, principalmente os mais idosos, mais velhos, 70, eles são muito próximos dos irmãos. Então, né, isso é muito complicado. Agora, uma questão que vem à tona quando você fala isso, que eu lembrei, é das instituições de longa permanência. Que antigamente a gente chamava de asilo, e elas têm proibido a entrada de familiares. Entendi. E aí existe toda uma questão em relação a isso, né, gente? Porque aí você vai estar colocando em risco não só o seu familiar, você vai estar colocando em risco todo um grupo de pessoas que já tem, em geral, essas pessoas que estão ali, elas já têm alguma comorbidade, elas têm algum problema de coração, ou pulmão, ou, enfim, normalmente já tem alguma coisa. Eu sei de gente que
que tem parente nessas instituições que tem conseguido fazer videochamada, que deixa a pessoa, obviamente, super feliz. Então, o convívio ele não se rompe só porque ele não pode ser físico. Eu acho que isso é muito importante frisar. Acabei de lembrar daquela frase que o professor Conrado Paulino falou logo no começo da pandemia. Aliás, ele usa muito isso quando trata de guarda compartilhada, de alienação parental, que o distanciamento físico não significa o distanciamento afetivo, né? E a gente tem mecanismos para manter essa convivência, né? E para quem não tem, eu vi esses dias na televisão um grupo de pessoas que mandam mensagens para os idosos, que ligam para os idosos, que conversam. Gente, mesmo essas pessoas que estão nessas casas de como é que chama, Lute? Permanência? Nas instituições de longa permanência. Isso, as instituições de longa permanência, né? Muitas delas são lúcidas, porque a gente pensa que quem está nessas instituições não entende nada, já está todo mundo com Alzheimer, muitos usam aquela expressão que eu detesto, fala que está todo mundo gagá. Não, tem muita gente lúcida, tá ali porque talvez não tem condição de ficar em casa, ou a situação da família não permitiu, sei lá. A gente tem que conversar com essas pessoas, né? E os idosos, gente, quem ainda não é, nós seremos os idosos de amanhã. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo um pensamento novo, uma reflexão nova, pensando nisso, não só prover, igual aqui no meu prédio. Eu fui fazer compra para algumas senhoras. Comprei a comida, comprei o que elas precisavam, mas é uma conversa e um bate-papo. A gente tem que mudar essa coisa. O velhinho não entende nada. O jovem querendo resolver pelo senhor e pela senhora. Vamos mudar isso daí, né? Amiga, aproveitando isso que você falou, eu queria até ressaltar, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que idoso não tá mais não tá em sã consciência, não tem sã consciência, ele não sabe o que é melhor para ele. E aí eu queria destacar que tem um caso agora da pandemia de abril de um idoso de 92 anos, um senhor de 92 anos que entrou na justiça para pedir o afastamento do lar do filho dele. Por quê? Como assim, amigo? Ele argumentou que o filho dele estava furando o isolamento social e colocando em risco tanto ele quanto o resto da família. É de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Provavelmente eles vivem vários, né? Ele, a esposa, o filho, enfim, mais gente. E o juiz concedeu liminarmente esse afastamento. Olha, e ele ainda falou que não interessava para onde o cara ia. O cara tinha que sair dali, porque ele significava um risco para a vida do autor. Quer dizer, essa muito ideia interessante de que os idosos não sabem do que estão falando, não têm mais consciência. Gente, isso já passou. Óbvio que não são todos. Óbvio que há exceções. Mas tem gente da nossa idade também que tá furando quarentena para correr na praia, gente. Fazendo você churrasco. Não tem praia aí, né, amiga? Mas não. Aqui, no caso, tem gente furando quarentena para correr na praia. Então, não dá pra gente colocar isso só em cima dos idosos. Entendi. Tem até uma pessoa aqui, o Nelinho, que é meu amigo aqui há anos, ele falou assim, que a gente tem que se preocupar que tem alguns que são, ele usou a terminologia teimosos. Aí eu vou reiterar o que a Ludmila falou. Teimoso tem de tudo quanto é tipo. Tem criança, tem jovem, tem adulto e tem idoso. Nelinho, nesse caso, se você tiver um idoso perto de você que está saindo sem máscara, cabe a você auxiliar. Oi, senhor, o senhor sabe que o senhor tem que usar máscara? Quem sabe o senhor tem máscara? O senhor tem máscara? Compre uma máscara para ele, ajuda. Nessa hora, a gente tem... Todas as lives que a gente tem feito, a gente tem falado. A gente tem que ser solidário, a gente tem que dar as mãos. Se alguém está precisando de algum apoio, isso é um apoio fácil de falar. E outra coisa, outro dia eu li um negócio interessante. Se você vê alguém na rua, um idoso na rua, em vez de você gritar, vai para casa, vai lá, pergunta o que está acontecendo, se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes ajuda. Exatamente. Isso. Não é? Às vezes essa pessoa está precisando. O preconceito que essa população idosa já sofre naturalmente aumentou ainda mais. Vamos ajudar. Podemos fazer as críticas? Claro, mas a crítica faz com que a gente reflita na maneira que a gente pode auxiliar. Né, e outra, eu acrescento ainda que a gente está vivendo um mundo virtual, né? E que se pra gente que está aí na faixa dos 35, 40 anos,
já não é tão fácil, imagina para quem não cresceu com isso, gente. Para quem Exatamente. está tendo o primeiro contato nesse momento. Eu fiz uma live outro dia com uma amiga nossa, Mariana, e a avó dela estava na live. Eu fiquei encantada, mandei beijo, falei, a Mari falou, minha avó tem 87 anos, está aqui na live e tal. Óbvio que ela estava na live com a ajuda do neto. A gente tem que saber isso. Eu não sei você, mas eu comprei máscara pelo telefone, pelo WhatsApp, mas conheci. Tem gente que conhece por Instagram. Gente, nem todo idoso sabe mexer nisso. Então, acho que é o que você falou. É perguntar, tá precisando de ajuda? Sabe onde comprar? Quer comprar? Porque hoje, aqui no Rio, por exemplo, a gente não precisa nem sair de casa para fazer compra em supermercado, hortifruti, etc. Mas você precisa ter um computador e um celular e saber mexer. E nem sempre eles sabem, né? Então, acho que é uma questão também de pensar no próximo. Não diminuí-lo, não. Mas pensar nas limitações que ele tem que você talvez não tenha. Isso mesmo, amiga. E tem uma questão muito importante, a gente falando dos idosos tomarem suas decisões e resolver o que eles querem fazer. Eu queria que você mencionasse um pouquinho a respeito da questão da autonomia mesmo dos idosos. Muitas coisas eles precisam de ajuda, mas outras coisas eles fazem sozinhos, e se precisam de ajuda, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que eles precisam. Por que a gente ainda infantiliza tanto o idoso? Por que a gente ainda acha que ele não tem condição de resolver as coisas dele? O que você me fala sobre isso? Pois isso é uma questão super importante também, porque tanto a Constituição, né, que garante a gente o direito à vida, à saúde, enfim, a ter uma independência, o Estatuto do Idoso, ele garante essa autonomia ao idoso, a ele dizer como que ele quer viver a vida dele. Eu estou aqui, minha mãe está aqui na live, eu vou falar um pouquinho. A minha mãe, por exemplo, a vez que ela saiu de casa, ela foi ao banco, transferiu uma quantia de dinheiro para a nossa conta e já me mandou tudo escritinho assim, ó, tanto vai para tal lugar, tanto vai para tal lugar, tanto vai para tal lugar. Então, assim, é isso, ela não é uma pessoa, não há por que a gente infantilizar uma pessoa só porque ela é mais velha. Muito pelo contrário, eu acho que é isso que você falou, né? Assim, às vezes eles conhecem, sabem muito mais que a gente. A minha mãe, por exemplo, tá dando um banho nessa quarentena de saúde mental, ela caminha dentro de casa. Eu tô achando assim, Adoro. fantástico, entendeu? E tem gente da nossa idade que tá pirando. Então, eu acho que a questão da autonomia do idoso é algo que tem que ser respeitada. Primeiro, porque ela é uma questão de direito personalíssimo dele, de ser quem ele quer ser. E segundo, se a gente quer ser respeitado por quem a gente tem que dar autonomia para o outro também, para ele ser quem ele quer ser. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, você falando disso, eu lembrei de algumas coisas muito importantes que as pessoas, talvez, não só os idosos, né? Eu acho que cabe a gente falar aqui, porque a gente está falando dos idosos também, mas para todos. Essa questão da pandemia tem feito a gente refletir muito sobre como é que vai ser o nosso futuro, né? Tem muita gente preocupada com o futuro, preocupada com a sua saúde, preocupada com o seu patrimônio, né? Eu tive procura no escritório de gente interessada em testamento, que é coisa que a gente tem que fazer, jovem, adulto ou idoso, lúcido. A gente tem que estar consciente para a gente poder cuidar dessas coisas, né? Para a gente, de fato, utilizar essa autonomia que a gente tem para que outra pessoa não decida por nós no futuro, né? Aí eu posso comentar, eu trouxe aqui umas coisinhas para a gente pensar sobre isso. É sua. Não só idoso. Vai que é sua, Tafarel, eu lembrei dessa. Vai que é a sua, Tafarel, eu dou indicação da idade, porque eu assistia. Deixa pra lá. Copa do Mundo. Muita gente sofrendo porque não tem passado futebol, eles estão repetindo os jogos de Copa do Mundo aí, né? Mas, enfim, eu quero falar de algumas coisas importantes. Primeiro, a gente pode, para cuidar do nosso futuro, para tentar deixar alguma coisa mais organizada, a gente tem alguns mecanismos que o direito nos permite. O primeiro deles é o que a gente chama do mecanismo do planejamento sucessório, para a gente imaginar como é que vai ficar o nosso patrimônio depois que a gente falecer, para não ter briga entre filhos, para a gente deixar organizado, se quiser deixar para alguma entidade. Então, se você não pensou nisso ainda, talvez seja o momento de você pensar. Você pode fazer doação em vida, doação de patrimônio em vida, ficando como usufrutuário. Você pode criar empresas de administração de bens.
E muita gente tem procurado agora um instrumento do testamento. Tem diversos tipos de testamento. Os cartórios estão funcionando caso você queira fazer o testamento público, mas como a gente está pedindo para evitar aglomeração, evitar sair de casa, você pode fazer esse testamento em casa também. Tem um testamento especial que você pode fazer de próprio punho, tem um monte de regra. Caso você queira fazer, procure um advogado da sua confiança para você se informar. Mas tem uma coisa muito interessante, Lud, que quando a gente começou a falar de idosos, eu tenho acompanhado alguns professores, alguns estudiosos, e nesse ponto quero até parabenizar o IBDFAN, porque a gente teria o primeiro congresso do direito do idoso, que seria nesse mês de maio. E eu queria muito ir, porque a gente precisa tratar desses assuntos, né? Mas a professora Patrícia Calmon, por exemplo, comentou de um assunto que eu achei sensacional, que é o tal do plano de envelhecimento, que é um planejamento de envelhecimento, que muito mais do que eu cuidar da questão do meu patrimônio, quando eu falecer, você já pensou que a gente não sabe como que a gente vai ficar depois que a gente envelhecer? Será que os nossos filhos vão colocar a gente numa casa permanente? Que eu esqueci como é que... Eu nunca vou decorar esse nome. Os antigos asilos, casa de repouso, enfim. E se eu quiser ficar em casa? Se eu trabalhei a vida inteira, eu tenho dinheiro, eu quero ficar em casa, eu prefiro ficar em casa como cuidadora. Eu posso colocar isso num plano de envelhecimento. Eu posso colocar até essas doações em vida condicionais, que essa doação só vai se operar se o meu filho, lá no futuro, ele obedecer respeitar a minha vontade. Isso. E se eu quiser também para uma casa dessas, vai que eu acho melhor. Teve alguma seguidora aqui que falou, tem idosos que preferem ir. Não sei, se tiver, e se for for o caso... hotéis também para idosos, né? Que hoje em dia não são nem... desculpa te cortar, mas não são nem chamadas instituições de longa permanência, mas hotéis de idosos de tão luxuosos que eles são. Assim. Que ótimos! Eles são lúcidos, eles batem papo. Exatamente. Isso! Então, todas essas questões você pode colocar num documento que chama Plano de Envelhecimento. Eu achei isso fantástico. E tô sugerindo as pessoas fazerem. Já teve um cliente meu que chegou no meu escritório uma vez querendo fazer um negócio desse, mas não tinha esse nome ainda. A gente ainda pensando como é que podia criar. E tem uma última coisa para a gente lembrar também, que é uma coisa que você tem que fazer lúcido ainda. A Carol, que trabalha com você, está perguntando se esse plano de envelhecimento existe. Existe, Carol! Já existe, Carol. Existe, é um documento que a gente faz para criar mesmo essas regras do como a gente quer viver na nossa velhice. Não só quando a gente não tiver lúcido, mas principalmente porque quando a gente está lúcido, eu escolho. Se eu estou na administração dos meus bens, do meu patrimônio, eu escolho. Embora nós saibamos que há filhos e há responsáveis por idosos que roubam dinheiro, isso que eu ia falar. Não, e que rola a infantilização já desde cedo, né? Então, assim, da filha ou do filho, falar, ai, mãe, mas eu quero que você venha morar com a gente. Mas eu quero que... Porque também tem esse outro lado, né? Tem os filhos que jogam os pais lá, que não querem mais saber, mas também tem os outros filhos, né? Que quer, mas tem pai, mãe, idoso que não quer morar com filho, gente. Isso. Deixa os veinhos, ajeita pra eles, arruma cuidador, se for o caso. Eu lembro, a minha avó faleceu com 80 e tantos anos, agora até esqueci, acho que foi 85. Ela não queria ela tinha a casa dos filhos para morar. Todo mundo falava, morava num apartamento com uma escada do tamanho do universo. Mas eu acho que é por isso que ela subia, ela descia bem devagarzinho, ela fazia a ginástica dela. Né? Sim, independente. Não, se sentia super bem. E tudo mais. No final, mais pra frente, eles, quando já estava mais difícil dela se locomover, queriam colocar um elevador e tudo mais. Infelizmente, ela faleceu antes, mas ia criar uma estrutura para que ela ficasse na casa dela. Ela sabia que ela queria ficar lá na poltrona dela, na televisão dela, com os porta-retratos dela. Ela tinha uma coleção de boneca maravilhosa. E ela não era infantilizada, porque você pensa aquela pessoa com a bonequinha... Não, ela amava, ela achava lindo, achava um luxo. Mas tem uma coisa também que a gente tem que lembrar. A Carol tá aqui perguntando se faz o plano de envelhecimento do cartório particular. Ela quer providenciar isso já. Carol, faz o plano de envelhecimento, faz o testamento vital também. E eu quero só lembrar, pode ser no cartório, viu, Carol? Pode ser por um instrumento público e pode ser por um instrumento particular. Eu sugiro que seja por um instrumento público. Daqui um tempo, quando vocês forem ao cartório, por enquanto você pode fazer por escrito. Mas depois, quem sabe, a gente faz uma live para falar desses instrumentos.
Lembrando também, só para a gente recordar de coisas que a gente tem que tomar, decisões que a gente tem que tomar enquanto lúcidos, enquanto conscientes e com a nossa autonomia, é a possibilidade de você fazer o que a gente chama de testamento vital, é um nome que se dá a um instrumento que alguns usam, diretivas antecipadas de vontade, tem vários nomes que se usa, mas que nada mais é do que você colocar num papel a como você quer ser tratado nas questões médicas, a que tratamentos você permite ser submetido, que remédios você permite tomar, se você permite ressuscitação, todas essas questões médicas que você não possa decidir, porque naquele momento você vai estar incapacitado, ou porque vai estar em coma, ou porque vai ter acontecido alguma coisa, ou porque já é uma pessoa que eventualmente já tem o Alzheimer, já tem algum problema, né, que mentalmente lhe incapacite de decidir, tem esse documento, que é o testamento vital, relativamente às questões médicas. Você acha que isso está sendo aplicado agora na época da pandemia, Lud, já que nós estamos falando disso? Olha, eu acredito que não, até porque a gente está vivendo um estado, uma situação muito diversa de qualquer outra coisa, né? Então eu acredito que está tudo meio suspenso nesse momento. O César perguntou aqui se esse planejamento ele se sobreporia à interdição. E aí a gente tem que lembrar bem rapidinho, gente, que teoricamente a interdição nem existe mais. Hoje em dia já é curatela, né? E a interdição é um processo, assim, aqui no Rio ainda existe, infelizmente, no judiciário ainda existe, mas é um processo super longo. Você tem que ver se aquela pessoa realmente merece ter todos os seus direitos, ser privada de todos os seus direitos, despida de si. Eu falo que a pessoa interditada, ela é despida de si, porque ela deixa de ser, gente, basicamente. E é importante isso que você falou, né, Mônica? Porque tudo isso que você está comentando, seja o plano de envelhecimento, seja o planejamento sucessório, seja testamento, seja o testamento vital, tudo isso a gente precisa ter capacidade e a gente precisa ter autonomia. E a gente permite aos idosos fazer isso. Mas aí agora, na hora da pandemia, a gente quer despí-los da capacidade deles. Exatamente. Então, é bastante contraditório e é por isso que eu acho que a gente está aqui discutindo isso hoje. Pois é, eu até estava pensando, a gente falando nisso, autonomia, dessa capacidade do escolher, né? E aí, só vou falar pro César que ele sempre pergunta o que tem na minha xícara. É segredo, isso é mentira, gente. É água. Olha aqui, água. Ó, até tá acabando, porque a gente fala demais, vai ficando com a garganta seca, né? E eu agora resolvi fazer essa live do meio-dia aqui do lado da minha janela, com um solzinho, vai esquentando a pessoa. Menina, sua luz é muito boa. Minha luz aqui, ó, me deixa mais pálida do que eu já tô. Não, porque olha aqui, deu até calor, deu até calor. Eu vou tirar o blazer, que eu tô aqui debaixo do sol. Peraí, deixa eu ajeitar, porque a alcinha não pode cair. Mas é água, viu, César? Outro dia eu tava tomando chá, mas de modo geral é água. Tintim. Ô, Luz, mas eu queria que você falasse pra gente encerrar, porque o tempo passa super rápido. O que você pensa, né? Nós estamos refletindo sobre os direitos dos idosos serem quem são, viverem como querem. E eu pensei muito na questão do direito do idoso a ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento feliz. Lembrando que a saúde é física e mental. O que você me fala sobre isso? Pois é, gente, eu acho que isso é fundamental e eu acho que a gente está aqui justamente para questionar as medidas que vêm sendo tomadas pelo Estado. E aí eu digo medidas tanto pelas cidades que estão querendo proibir os idosos de sair na rua, de pegar transporte público, quanto pelo próprio Ministério da Saúde, que diz que o simples fato de ser idoso, sem qualquer problema de saúde, já coloca a pessoa num grupo de risco. Porque o envelhecer com saúde não é só saúde física, é saúde mental. E saúde mental a gente precisa de afeto, a gente precisa de autonomia, a gente precisa de independência. A gente precisa ser quem a gente quer ser, que é o que a gente briga tanto quando a gente fala, né, dos direitos LGBTQI+, quando a gente fala das crianças que sofrem alienação parental, quando a gente fala das mulheres e de violência doméstica. Enfim, a gente tem que lutar também pelos idosos, porque o envelhecimento saudável, gente, é o envelhecimento que você quer para você. Não é o envelhecimento que te impõe, mas é o envelhecimento que você quer para você. E aí eu queria pedir
a licença para ler um trechinho bem curtinho, se você Peraí, me antes de você permitir. ler um trechinho, que acabou de entrar aqui uma tia minha, que é a tia Yara, que é a de Belo Horizonte, que ela é a pessoa mais jovem, mais moderna, mais inteligente, mais... É meu sonho... Tia, não tô te chamando de idosa não, tá? Que você tá super jovem. Mas é que aí ela vai me xingar. Mas que bom que você tá aqui. Ela vive a vida do jeito que ela quer. Ela viaja, ela passeia, ela tem os instrumentos dela, ela passeia com o marido, ela toma um vinhozinho, ela viaja, ela faz comida É isso. gostosa, ela arrasa, ela é maravilhosa. Tia, te amo, viu? Lude, desculpa. Então, não, e aí eu queria falar isso, ó, que fofa. E aí eu queria falar isso, que o envelhecimento saudável, gente, é aquele que a gente quer pra gente. Eu acho que por isso tão pertinente, né, o plano de envelhecimento e tão importante a autonomia. E aí eu vou pedir licença para ler um trechinho desse livro aqui, que quem não tiver, eu super recomendo, que é da nossa queridíssima Andréa Pachá, Velhos São os Outros. E ela conta uma senhora de 85 anos. Ela fala assim: minha filha acha que pode entrar na minha casa e dar ordens. Ela tem as prioridades dela, eu tenho as minhas. Quebrei o fêmur no ano passado e de lá para cá, junto com os ossos esfarelando, eu me sinto perdendo o controle e enfraquecendo todos os dias. Jamais quis dar trabalho a ninguém, só que eles não aceitam que eu continue morando sozinha. É minha opção. Não pretendo rever isso. Não é comigo que eles se preocupam, é com a comodidade deles. Daqui só saio para o cemitério. Eu deveria ser respeitada na minha escolha. E eu acho que é disso que a gente está falando, lindo. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de respeito aos idosos, às pessoas mais velhas e ao envelhecimento saudável. É isso, deixar a pessoa ser quem ela quiser ser. É isso, e cabe a nós, amiga. que é verdade, eu fico emocionada, porque assim, eu acabei lembrando dos meus pais, que infelizmente eles foram muito cedo, eles nem chegaram a ser idosos, eles morreram antes dos 60, mas assim, eu lembro na questão, essa passagem aí, na questão do nosso papel como filhos, no nosso papel como responsáveis pelos pais, quando eles precisarem mesmo, ou de estar do lado simplesmente, assim... Eu acho que a gente tem que valorizar muito os nossos pais, valorizar muito os nossos avós, dar essa autonomia, dar essa possibilidade para que eles decidam, para que eles sejam felizes. Tem muita vida, a gente vai aprender com eles vão aprender conosco. Igual você comentou, o neto ensinando a avó da Mari para participar naquela live, e a sua mãe te ensinando a ter tranquilidade na sua casa, fazendo a caminhada em casa, tudo em paz. E eu e você pirando, a gente se liga de vez em quando, eu choro, você chora, nós duas chorando, porque a gente tá naquela loucura. Mas, só para assim, deixar muito firme para as pessoas, nós temos o direito, viu, gente, de estar num dia não tão legal, um dia triste. Mas assim, se a gente puder estar do lado, ainda que virtualmente, ainda que por esses meios, estejam. Não esqueçam das pessoas que vocês amam, não esqueçam das pessoas que deram a vida para vocês, que te criaram, que te ensinaram tanto. Especialmente agora, imaginem, a gente ainda está aqui, né, Lud? Eu estou trabalhando em casa, você também, fazendo as lives, atendendo os clientes, trabalhando. Tem muito idoso que não tem atividade nenhuma, né? Eles não têm o que fazer, então liga, sugere, manda coisa, dá um jeito dele se movimentar também, porque se eu sinto solidão de vez em quando aqui em casa, moro sozinha, só com os gatos, imagina uma idosa que não tem com quem conversar, não tem com quem falar, né? Ufa, nossa senhora, olha, a gente ainda tem um tempinho, vamos aproveitar esse momento. Obrigado, viu? Tá todo mundo falando que tá chorando aqui com a gente. Mas e leiam esse livro, a Andréa Pachá é maravilhosa. Leiam, gente, esse livro para mim é uma coisa que eu escrevi muito emocionante. Só para contar que a Andréa ligaram aqui. A Andréa Pachá é uma juíza de direito que trabalhou muitos anos nas varas de família e hoje ela trabalha na vara de curatela, de tutela, a vara dos idosos. Então ela convive, né, todo dia com esse tipo de caso. Filhos pedindo coisas que ela acha absurda, idosos que de fato precisam de algum auxílio. E ela é muito sensível, além de tudo, ela é uma artista, ela é uma escritora, ela é maravilhosa, então assistam. O nome do livro é Velhos São os Outros.
da Andréa Pachá. Isso. Depois a gente escreve aqui. Mas vamos aproveitar que a gente está com um tempinho antes de acabar. Ai, tô até... Nossa Senhora. Deu saudade da minha avó, vó Santa, vó Heralda. Ai, beijo. Vovó Celim, que eu nem conhecia. E agora já tô aqui, já tô no meu momento emocionado. Você me conhece, né, amigo? Desculpa. Eu Tá? conheço, já. Aí já foi ladeira abaixo. Agora já foi ladeira abaixo. Mas vamos aproveitar esse momento. Vamos fazer aquela selfie linda, maravilhosa. Pra gente. Você sabe como é que tira os comentários? Que eu não sei até hoje para aparecer seu rosto? Eu sei, mas espera aí, deixa eu ver. É que eu não sei se você consegue fazer. Eu não sei se eu consigo e ao mesmo tempo eu não vou conseguir tirar ao mesmo tempo. Eu não sei. Gente, é só chegar ou Edvige, às vezes Edvige consegue fazer. Baixa todos os comentários até a hora que você entrou na live e continua chegando para baixo, continua chegando para baixo, até uma hora que eles somem e aí você consegue tirar. Nossa, eu não consigo fazer isso, eu estando aqui na live. Não tem problema não, a gente tira assim mesmo. Então vamos tirar. Então chega pro ladinho de cá, que aí fica menos o comentário aparecer. E a gente vai pedir para os nossos amigos queridos fazerem uma selfie, não, um print da gente. Por favor, viu, gente? Um minutinho a gente mantém o sorriso lindo. Eu sempre viro pro lado. Eu não faço por você. Pera aí que você não parou. Vem aqui, ri de novo. Eu parei, uai. Já parei. Terminamos. Eu consegui tirar, eu tenho certeza que alguém tirou. Muito obrigada. Lu, queria que você desse algum último recadinho aí pro pessoal. Eu queria agradecer a você por me dar esse espaço mais uma vez para esse debate incrível. Falar para todo mundo para se cuidar de quem ama, independente da idade. Se puder, fique em casa, independente da idade. Fique em casa, gente, é um momento. Ninguém vai morrer de ficar 3 meses em casa, 4 meses em casa. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas ninguém vai morrer por isso. Mas lá fora tem um vírus aí bem preocupante. Então, obrigada. Cuidem de si, cuidem das pessoas que amam. E, amiga, um beijo para você. Muito obrigada pela audiência a todos que ficaram aqui com a gente. Obrigada, amiga. Eu quero me despedir de você também, agradecer todo mundo que esteve aqui conosco. Reitero todas as suas palavras, é isso mesmo. Infelizmente, porque eu queria que fosse diferente. Eu queria que o jeito da gente evitar o contágio fosse a gente justamente fazer caminhada na rua, correr na praia e nadar na piscina e em festa. Seria maravilhoso se fosse. Mas o que a gente sabe, as pesquisas, a ciência demonstra que o isolamento ou o distanciamento, como queiro que uma coisa, outra coisa, que é o melhor meio da gente evitar o contágio. Então, o que a gente puder fazer para evitar, e se tiver que sair, use máscara, mas use direito, gente. Não é para pôr aqui igual uns e outros, não é para pôr no queixo, não é para pôr na cabeça. Amiga, minha mãe disse que o dia que ela saiu de casa, ela viu uma moça com a máscara, e aí ela botou a máscara aqui embaixo, estava comendo biscoito na rua. Nossa, não, gente, faz isso não. Gente, tem que usar a máscara direitinho. E tem gente usando máscara de fantasia, de festa. Não, gente, é aquela máscara de pano mesmo que a gente faz em casa. Entre nos sites aí, tem até tutorial para você aprender a fazer. Aqui em Franca, que é uma cidade calçadista, a gente também tem empresa de lingerie, o povo sabe fazer, tem muita empresa fazendo, baratinho, vários tipos, vários modelos, virou artigo de moda também, vamos aproveitar. Faz uma maquiagem bonita, olho tipo Jade, aproveita o momento. E para quem não conseguiu assistir tudo ou quem quer assistir de novo, agora a gente está conseguindo salvar como IGTV a nossa live. Eu agradeço, espero que vocês possam assistir, quero aproveitar para convidar, vai ter uma live muito especial que eu vou fazer junto com a doutora Rafaela Bezerra, lá no OAB Franca, falando das decisões judiciais que foram tomadas em diversos assuntos agora na pandemia. Vamos falar de contrato de aluguel, vamos falar de mensalidade escolar, de convivência familiar também. Vai ser nessa quinta-feira, às 18 horas, no OAB Franca. Gente, até a próxima. Fiquem conosco. Lud, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você, amiga. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Vamos salvar agora esse negócio. Se Deus quiser, vai dar certo.